Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Esse é o primeiro vídeo da disciplina de arte da segunda unidade e nós iniciamos com o capítulo 5, né? Esse capítulo que é especialmente para algo de que eu gosto muito, que é a dança, né? Então, o capítulo tem o título Volta ao Mundo pela Dança. E vocês gostam de dançar? Porque vocês sabem que eu amo dançar. Dança é um dos meus hobbies. Eu exploro várias danças e incentivo muito as pessoas a se conhecerem, a conhecer o próprio corpo através do mundo da dança, que é belíssimo, que é maravilhoso. Nós iniciamos o capítulo 5 com um poema do escritor João Cabral de Melo Neto, né? Vocês têm um box aqui na página 55, né? Que tem a biografia aqui de João Cabral de Melo Neto, né? Que além de ter publicado esse poema que faz parte do início aqui do nosso capítulo, há um poema, né? Chamado Morte e Vida Severina, que conta a vida do retirante nordestino, que sai do interior do Pernambuco, na perspectiva de encontrar uma vida melhor, né, na cidade. E a gente tem esse trechinho aqui do Cão Sem Plumas, de João Cabral de Melo Neto. Acompanhe aí comigo. A cidade é passada pelo rio como uma rua, é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. Aquele rio era como um cão sem plumas, nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo, da água do cântaro dos peixes, de água, da brisa da água. E aqui vocês vão responder algumas questões, né? Que está pedindo para que vocês observem a fotografia aqui na página e descrever o que vocês percebem. Verifiquem aqui nesse primeiro parágrafo que fala sobre uma companhia de dança, né, da Débora Coker. Então, aqui, aí no roteiro de vocês tem um link, né, que vocês podem acessar alguns vídeos dessa companhia, inclusive desse espetáculo que ela fez baseado no poema de João Cabral de Melo Neto. E aqui a gente vai falando sobre essa diversidade cultural, né, da dança. Por exemplo, quando a gente fala de música brasileira, um dos primeiros ritmos, né, o estilo que nós pensamos é sobre o samba. Mas dentro do próprio samba, por exemplo, a gente encontra uma diversidade de sambas. Por exemplo, samba de roda, né? Ou samba de carnaval. São algumas variedades de samba que a gente encontra dentro do nosso próprio samba. E a gente vê aqui na página 55, esse exemplo do samba, né? Que o samba, por exemplo, é conhecido mundialmente como uma dança característica do Brasil. E quando a gente vai observar outros países, por exemplo, quando a gente fala sobre dança argentina, tango, né? Por exemplo, quando a gente fala, deixa-me ver, danças indígenas, quantas danças indígenas a gente encontra ao longo aqui nesse planeta, né, aqui na Terra? A gente tem aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, os aborígenes, né, na região da Austrália, enfim, várias e várias danças. E aqui no Brasil nós temos o samba, que é um estilo muito conhecido, né, faz parte da música popular brasileira. Então, o samba, ele está presente em várias regiões do Brasil e a gente observa que cada região adota o samba como ritmo, mas cria, por exemplo, suas próprias coreografias. E neste capítulo a gente observa essas várias manifestações artísticas relacionadas à dança. Vejam aí, por exemplo, aqui no quadro Fique Ligado, na página 55, nós temos esse box falando sobre essa companhia de dança da Débora Coker, né? Inclusive a biografia de João Cabral de Melo Neto. Ao longo neste capítulo, a gente vai ver, por exemplo, a dança ao longo das épocas, né? Das eras. Por exemplo, na antiguidade, né? A dança em cada região, ela tinha um objetivo, uma característica, e através de outras artes é que a gente consegue compreender a importância da dança, né? Como assim outras artes, professora?
Por exemplo, nas cavernas, as pinturas e gravuras rupestres, né? As pinturas nas pirâmides. Observem aí, por exemplo, né, que aqui no Antigo Egito, aqui na quarta linha do primeiro parágrafo, a dança estava inserida em rituais que homenageavam os deuses e envolviam as diversas linguagens artísticas. Fala da Grécia, que é a dança muito valorizada, fazendo parte do culto aos deuses, né? Aqui ainda neste capítulo, fala sobre a dança pau de fita. Eu nunca tive oportunidade de aproveitar, né, de dançar essa dança pau de fita, mas quem sabe na volta aí a gente consegue fazer essa coreografia, né? Continuando, né, em relação a essa evolução da dança, esse conhecimento sobre dança, as manifestações da dança ao longo dos séculos, né, ao longo desses períodos. Eu falei um pouquinho sobre o Egito, sobre a Grécia, né, que está aqui na página 56. E aqui na página 57, a gente verifica, por exemplo, como era a dança na Idade Média, na Antiguidade e Idade Média. Então, a dança, ela fazia parte da vida social nos castelos e palácios, né? Então, lembrando que nesse período a música era muito restrita, né? O que não era sagrado era profano. Então a gente tem aqui, por exemplo, então a gente tem uma dança mais restrita, né? Só alternando entre ritmos lentos e ritmos mais fortes, agitados, enfim. E a gente tem posteriormente, né, esse início da Idade Moderna, que é com o Renascimento, onde a dança vai ser destinada, né, a dança ela ganha um destaque, porque é justamente no Renascimento que as danças da corte se tornam, né, ainda mais comuns e passaram por um refinamento, né, um bom gosto. E aí nessa época em que há a criação de escolas, né, e companhias, enfim. Aqui na outra página, aqui na página 58, a gente tem aqui falando de uma situação específica, né? Que é sobre Luís XIV, que ele foi o Rei Sol, e ele ensinou em várias e várias peças, ele era o rei dançarino. Aqui ainda está falando também sobre dois coreógrafos, né? O Jean-Baptiste Lully, que foi compositor da corte francesa, e ainda ajudou, né, com o dramaturgo Molière a criar a Belle Comédia, né? O balé comédia. Outro coreógrafo também que participou, contribuiu com o balé comédia foi o Pierre Bouchon, né, outro coreógrafo. E aqui, né, posteriormente, aqui na página 59, a gente tem um momento zen, vocês vão observar no roteiro, que eu escolhi uma atividade específica para essa sessão aqui, mais atitude, desse momento de relaxamento, né, bem zen. Então, leiam o roteiro para que vocês façam essa atividade maravilhosa, que é meditação, autoconhecimento, né? Explorar os sentidos, o corpo, a respiração. Vocês irão adorar essa atividade de relaxamento. E aqui nas páginas 40 desculpa, 60 e 61, a gente vê, por exemplo, vários círculos, né? Várias bolinhas aqui com imagens belíssimas de manifestações de dança, e aqui ao longo do mundo. Por exemplo, quando eu sou uma dançarina de música brasileira, eu danço forró, danço funk, danço axé, né, danço pagode, mas eu estou entrando, né, na dança do ventre, então estou aprendendo uma nova dança. E aqui fala, né, que a dança do ventre originou no Egito Antigo. A gente vê, por exemplo, a popularização da dança do ventre, inclusive para a Ucrânia, a Rússia, são países que têm uma grande, inclusive, né, uma grande tradição, né, em relação à dança do ventre, né? Olha como se populariza, né? Então a gente, quando fala do tango, né, a gente fala da Argentina. Aqui tem, por exemplo, uma dança ucraniana que é o Roupak, outra aqui que é o Hakar, né, na Nova Zelândia.
a Dimu, uma dança da africana, o tango, a cumbia, né, aqui da Colômbia, a salsa, de Cuba, o flamenco, né, de origem cigana, Amor, Espanha, e enfim. E hoje a gente fala dos hibridismos, por exemplo. Antes a gente falava sobre o funk, né, o brega. Hoje nós temos um hibridismo, né, que é o brega funk. A gente tem o trap, que é uma variação, por exemplo, do rap, né? Então olha só como as coisas, as culturas e os movimentos se tornam híbridos, né? E a gente gosta, a gente adora, né? Dançar, cantar. Então, pessoal, ainda aqui nesse capítulo, fala sobre as nossas matrizes culturais brasileiras. Então, quais são as nossas matrizes culturais brasileiras? Nós temos, por exemplo, o índio, né? O negro e o branco europeu, né? Especificamente o português, por exemplo. Então, essas civilizações, elas fazem parte, a cultura desses grupos fazem parte do que nós podemos chamar de povo brasileiro hoje, né? Então, aqui, por exemplo, tá falando sobre essa festa aqui do Quarupi, que acontece na região do Xingu, né, que é a festa dos mortos, mas que não é um dia de tristeza, é um dia de colocar a melhor roupa e ir se divertir. Eu gostaria muito que vocês analisassem o roteiro e fizessem as atividades. Há uma atividade aqui também, por exemplo, no roteiro, que pede para que vocês deem uma olhada. Essa atividade é que vocês procurem, né, na internet, no YouTube, algum vídeo em que os dançarinos estejam dançando, né, performando. Então vocês vão fazer o quê? Baixar esse vídeo, copiar uma parte desse vídeo e postar no story de vocês. Só que quando vocês postarem no story, pega o linkzinho do vídeo, porque se alguém porventura gostar daquele trecho que você postou, é só clicar no hiperlink do vídeo que direcionar para o YouTube ou para outra plataforma que esse vídeo está disponível, ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, nós estamos aqui na internet. Um grande abraço para vocês. Beijão.